alunos, tudo bom? Vamos lá, o capítulo 16, a composição do ar, tá? Vamos aquecendo. Os seres vivos vivem em ambientes diferentes, possuem hábitos e formas também diferentes. Porém, todos eles precisam respirar para sobreviver. Como sabemos, a respiração utiliza o gás oxigênio. Os organismos das fotos também utilizam esse gás. Mas de onde eles retiram esse gás? É uma perguntinha que depois, no final desse capítulo, vocês terão condições de respondê-la, tá? Sem o menor problema. Pensando nisso, o gás utilizado na respiração deve ter outras funções. Quais seriam essas funções? Então, vamos lá, vamos à obra. A camada de ar que envolve a Terra recebe o nome de atmosfera. Ela é formada por gases, poeira, outras partículas, vapores de água e micro-organismos, alguns patogênicos, isso é, causadores de doenças. Os gases são elementos sempre encontrados na atmosfera. Já substâncias sólidas, gases tóxicos, vapores de água e micro-organismos aparecem em quantidades variáveis, pois depende do local, da poluição e da umidade do ar. O ar de uma cidade como São Paulo, por exemplo, apresenta maior quantidade de poluentes do que uma cidade como Curitiba. O oxigênio. O oxigênio é um gás encontrado na atmosfera num volume de 21% em cada 100 litros de ar. Então isso quer dizer que em cada 100 litros de ar coletado, 21 é de oxigênio. A fórmula química do oxigênio é O2. Ele é um gás comburente, isto é, alimenta a combustão ou a queima. Sem o oxigênio, não há fogo. A vela fica acesa porque o oxigênio alimenta a chama. O combustível é a parafina da vela. Quase todos os seres vivos utilizam o oxigênio na respiração e liberam energia para suas atividades. Os animais podem retirar o oxigênio do ar de várias maneiras. Muitos animais terrestres, inclusive o homem, absorvem o oxigênio pelos pulmões. Nas minhocas e nos sapos adultos, o oxigênio é absorvido pela pele, que é fina, né? E se bem que os sapos adultos também respiram por pulmões. Muitos animais aquáticos utilizam as brânquias para retirar o oxigênio dissolvido na água, a qual também contém o CO2, que é o gás carbônico. Os vegetais aquáticos ou terrestres absorvem o oxigênio por estruturas microscópicas, isto é, não observadas a olho nu e encontradas na epiderme da folha. São os chamados estômatos. O gás carbônico. Ele é encontrado numa proporção muito pequena. Em 100 litros de ar, apenas 0,04% de gás carbônico. A fórmula química do gás carbônico é CO2. Animais eliminam gás carbônico durante a respiração, mas nas combustões ou queimas também ocorre sua eliminação. Ele é utilizado nos extintores de incêndio, nos refrigerantes e na água gasosa. Os vegetais eliminam, assim como os animais, gás carbônico na respiração, que ocorre durante 24 horas por dia. Na fotossíntese, que se inicia com o estímulo da luz, o vegetal elimina o oxigênio, porém absorve o gás carbônico e necessita da radiação solar durante esse processo. Fotossíntese. Os vegetais
absorvem do solo pelas raízes, conforme está o esqueminha aqui, tá? Então, os vegetais absorvem do solo pelas raízes a água e os sais minerais. Aqui, ó. Na maioria dos vegetais, a água é transportada por vasos condutores de seiva até as folhas. Os gases carbônicos absorvidos do ar, a água e a luz levam o vegetal a produzir o seu alimento. Esse processo recebe o nome de fotossíntese. O alimento produzido pelos vegetais na fotossíntese é a glicose, um açúcar armazenado como amido, encontrado na batata, na banana, no arroz ou em outros alimentos de origem vegetal. O nitrogênio. O nitrogênio é um gás encontrado em maior quantidade na atmosfera. Em 100 litros de ar, 78 são de nitrogênio. O símbolo do nitrogênio é N2. Esse gás quase não se combina com outras substâncias. Logo, ele entra e sai dos organismos animais e vegetais sem alterações. Algumas bactérias e algas azuis, as cianobactérias, são capazes de absorver o nitrogênio e transformá-lo em sais de nitrogênio, os nitratos. Esses organismos vivem no ar, no solo e nas raízes de plantas leguminosas, que são a soja, o feijão, a ervilha, o amendoim, a lentilha, o grão de bico. O solo torna-se rico em nitratos e, a partir desses nitratos, os vegetais produzem outras substâncias. E os animais conseguem essas substâncias alimentando-se de vegetais. O nitrogênio faz parte das moléculas de aminoácidos, os quais entram, por sua vez, na composição de proteínas tão importantes para nós. Outros gases. Os gases nobres ou raros são encontrados numa proporção menor que 1% em 100 litros de ar. Eles recebem esse nome pois não se combinam facilmente com outras substâncias. Os seres vivos não utilizam esses gases. Eles entram e saem durante a respiração sem participar de nenhuma reação. Então vamos ver esses gases. O argônio é usado em lâmpadas incandescentes comuns. O neônio, usado em letreiros luminosos, produzindo luz vermelha e alaranjada. O gás hélio, usado em balões, dirigíveis e de brinquedo. Xenônio, usado no flash de máquinas fotográficas. O radônio, usado no tratamento de câncer, mas em determinadas doses é perigoso para os seres vivos. E o criptônio, ele escapa da fissão nuclear do urânio em usinas nucleares. Tá? Então, da quebra do urânio, escapa esse gás, o criptônio. Ele é usado em anúncios luminosos, produzindo luz verde azulada. E o vapor d'água? A água no estado de vapor, existente na atmosfera, é proveniente da evaporação dos mares, lagos e rios, da respiração, da transpiração e da excreção dos seres vivos. Outras substâncias, gases tóxicos, como monóxido de carbono e dióxido de enxofre, substâncias sólidas como poeira, pólen, partículas de pesticidas e etc., ocorrem em proporções variadas, pois dependem da quantidade de fábricas, automóveis, ônibus e também da estação do ano, entre outros fatores. Então, turminha, agora tem um questionário bem pequenininho. Nós vamos resolver isso aqui junto, tá? Só para fixar
um pouquinho esse capítulo que nós acabamos de ver, tá bom? Então vamos lá. Número 1. Em 1 litro de ar, qual seria a proporção teórica dos seus componentes? Então seria assim, ó, 21% de oxigênio, 0,04% de gás carbônico, 78% de nitrogênio e 0,96% de gases nobres. Número 2. A quantidade ou volume de oxigênio é a mesma em todas as camadas da atmosfera? Não. À medida que subimos em altitude, a atmosfera torna-se mais rarefeita, isto é, com menos oxigênio. Número 3. O cultivo de certos vegetais aumenta a quantidade de sais de nitrogênio no solo. Quais são esses vegetais? São as plantas leguminosas, né? Que são elas: a soja, o feijão, a ervilha, o amendoim, a lentilha e o grão de bico. Letra B. Como eles aumentam a quantidade desses sais no solo? Algumas bactérias e algas azuis, as cianobactérias, são capazes de absorver o nitrogênio e transformá-lo em sais de nitrogênio, os nitratos. Número 4. Letra A. Por que o gás carbônico é tão importante para todos os seres vivos? Porque ele serve de matéria-prima para a fotossíntese, isto é, para a fabricação de açúcar. Letra B. Pesquise a respeito da principal diferença entre seres autótrofos e seres heterótrofos. Bom, turminha, autótrofos são organismos que fabricam seu próprio alimento, né? Aí, entre parênteses, são os vegetais clorofilados, por exemplo, fecha parênteses. E heterótrofos dependem dos autótrofos para a obtenção de energia. Letra C. Justifique a frase: os animais dependem dos vegetais. Ora, sendo heterótrofos, os animais são heterótrofos. Então, sendo heterótrofos, os animais se alimentam de carnívoros, estes de herbívoros que, por sua vez, comeram vegetais. Na número 5, faça um esqueminha da fotossíntese. Então é facinho, é só voltar aqui, turminha, ó. Tá? E aqui nós temos, ó, um esqueminha da fotossíntese, tá? Aqui, desse ladinho aqui, tá bom? Então é só fazer um desenho, um esqueminha, tá? Parecido com esse aqui. Número 6. Cite 2 utilidades do gás carbônico. Bom, turminha, a produção de águas gasosas e refrigerantes, extintores de incêndio, etc. Tá? Facinha essa. Número 7. O que são gases nobres? São gases encontrados na atmosfera em pequenas quantidades e chamados inertes, pois reagem muito pouco com outras substâncias, por serem muito estáveis. Sua porcentagem na atmosfera às vezes não alcança 1%. Número 8. Letra A. O nitrogênio é importante para os seres vivos produzirem quais tipos de moléculas? Aminoácidos e proteínas. A letra B. Explique como o nitrogênio do ar pode ser incorporado ao nosso corpo e ao corpo de um vegetal. Nas moléculas de proteínas sintetizadas pelos seres vivos. Número 9. Cite 3 maneiras pelas quais o gás carbônico é lançado na atmosfera. Respiração aeróbica. Só um instantinho.
por favor. Então, voltando, respiração aeróbica e anaeróbica de animais, vegetais, fungos e etc. Combustão de materiais, a decomposição de matéria orgânica através da atividade de certas bactérias e alguns fungos. 10. Observe os desenhos e coloque o gás nobre utilizado. Tá? Então, isso aqui é facinho, é só a gente voltar aqui, ó. Só a gente voltar aqui um pouquinho. Tá? E ver aqui a função de cada gás, tá bom? Tá? Então, na lâmpada, quem que é o gás? No flash, qual que é o gás? Tá? E assim por diante. Essa é tranquila para fazer. A número 10. Complete a cruzadinha. Então essa também eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Porque era facinho demais, tá? Então, qual o gás nobre utilizado no tratamento do câncer? Tá lá. O gás encontrado em maior quantidade na atmosfera. Processo que o vegetal realiza para produzir seu alimento. Gás usado em anúncios luminosos produzindo luz verde e azulada. Gás encontrado em pequena quantidade que apaga o fogo. Componente do ar que alimenta a chama. Tá? Então, bem tranquilo. Número 12. Se você levasse uma vela e um fósforo numa viagem à Lua, onde não existe atmosfera, conseguiria acendê-la? Justifique. Não conseguiria, pois não há oxigênio para promover e alimentar a combustão. E a número 13, Vitor, aluno do 6º ano, junto com seu grupo, resolveu espalhar pela sua escola cartazes para alertar a comunidade para a importância de evitar a poluição da atmosfera. Os cartazes tinham a seguinte frase: não polua o ar, ele deve ser rico em oxigênio, gás que respiramos, e não em outros gases. A frase está correta? Justifique. Não, essa frase não está correta. Porque apesar do gás oxigênio ser utilizado na nossa respiração, o gás nitrogênio é encontrado em maior quantidade. Tá bom, turminha? Então por hoje é isso. Espero que tenha aproveitado essa aulinha e até a semana que vem, então. Tá? Um abraço a todos.